Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 12 a 17. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Então façamos a leitura da palavra santa do nosso Deus. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? Amém. Amados irmãos, que Deus aplique em nosso coração o texto que nós acabamos de ler. E nós temos aqui um texto que glorifica o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual nós devemos dar graças a Deus, porque foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. A palavra de Deus, com muita clareza, mostra que todo homem nasce pecador, que todo homem nasce condenado ao inferno, que o homem não tem idoneidade natural própria para participar da herança de Deus. Ou seja, que o homem ele não é qualificado naturalmente para ser herdeiro de Deus. O homem, por causa do pecado, o pecado de Adão que nos desqualificou, e o nosso próprio pecado que agrega valor negativo, os nossos próprios pecados agregam valor negativo. O seu pecado não lhe condena. Algo bem interessante, irmão John Lennon. O teu pecado não te condena. Mas alguém pode perguntar, que asneira o pastor está dizendo? Não é asneira. O teu pecado não te condena porque tu já nasce condenado. Em pecado me concebeu minha mãe. Nascemos nós condenados ao inferno por sermos pecadores. Todo ser humano já nasce pecador. O homem não é idôneo naturalmente para ser herdeiro de Deus. É necessário a intervenção de Deus na pessoa de Cristo para nos tornar idôneos a participar dessa herança. O evangelho que nós pregamos, irmãos, é o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo é a pessoa de Cristo, irmão Francisco Rosa. O evangelho de Cristo não se desassocia em hipótese alguma do próprio Cristo. Quando nós falamos de salvação, nós falamos necessariamente, irmão Inácio Maurício, de um Salvador, da necessidade de um Salvador. Ou seja, absolutamente nenhuma carne será salva sem a intervenção deste Salvador. E ele não é um ajudante de Salvador. Ou seja, ele não te ajuda na tua salvação, ele faz a obra completa. A grande maioria das pessoas que dizem crer tem crido de maneira errada porque ainda não entenderam que o Evangelho é a pessoa de Cristo. As pessoas preferem crer no cristianismo, no protestantismo, nos evangélicos. Veja como as pessoas se identificam. Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou católico. Por que as pessoas fazem assim? O fazem assim porque não conhecem o Evangelho e se identifica com algo
material. E o que é material nessa história? O braço religioso. Mas não é a religião que torna você idôneo para entrar no céu. Não são as suas obras que te faz idôneo a entrar no céu. A palavra de Deus diz, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Quem nos fez idôneo foi Deus. E essa ação de Deus em nossa vida passa necessariamente por nos tirar de uma condição de servidão. Deus nos tira de uma condição de servidão. Nós somos naturalmente servos do pecado, da carne e do diabo. O homem serve à sua carne, o homem serve ao pecado e o homem serve ao diabo. Bom, agora falar disso nos dias de hoje, onde as pessoas têm passado por um adestramento ideológico que fere profundamente a sua percepção de inteligência, é quase que uma ofensa. Porque ou melhor dizendo, porque o veneno ideológico que tem sido dado ao homem nega o Criador. E obviamente, negando o Criador, nega também o escravizador. O escravizador, irmão Beckenbauer, é o diabo, que veio matar, roubar e destruir. O diabo, o enganador, ele é também o escravizador. Ele mantém o homem debaixo do seu domínio. O versículo 13 do capítulo supra diz: o qual nos tirou da potestade das trevas, o qual nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas. Do poder das trevas, que em outras palavras, poder do diabo. A Bíblia diz que Deus é luz, e a luz não tem comunhão com as trevas. Há o reino das trevas, que é o reino de Satanás, e o reino de Deus, que é o reino da luz, no qual não há treva alguma. Bom, para entender o Evangelho, meu querido irmão amigo, é necessário usar o atributo que todo homem é dotado da inteligência. O homem é dotado de inteligência. Inteligência essa que é atacada por Satanás para que ela não seja aflorada e frutifique. Porque quando a inteligência frutifica, o homem pensa. O homem pensa. E o homem consegue entender, pela direção de Deus, do Espírito Santo, o que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz: o qual nos tirou da potestade das trevas a potestade de trevas. Há um reino trevoso, irmão João, atuando, trabalhando, mantendo os homens sobre o seu controle e domínio. E a palavra de Deus
diz que numa intervenção divina, Ele nos tirou de lá. Amém? Ele nos tirou de lá. Bom, tirou de lá e nos libertou. Nos libertou. No Evangelho de João, no capítulo 8, esse barulho de página de Bíblia, isso é maravilhoso, isso é magnífico, eu gosto desse barulho. Mas tem um camarada que odeia esse barulho, vulgarmente conhecido como Doutor Satanás. Quando os crentes leem a Bíblia, o Espírito de Deus opera, amém? Amém. Quando os crentes não leem a Bíblia, estão aptos a serem amestrados pelo diabo. Porque, por mais absurdo que seja, às vezes os crentes trabalham para o diabo. Há uma frase célebre dita por Pedro em relação a Cristo. Alguém lembra? Cristo relata que vai morrer. O que é que Pedro diz? De forma nenhuma, né? Pedro diz que isso não vai acontecer. Se Pedro fosse nordestino, ele dizer de jeito nenhum, bichinho. Mas Jesus se pronuncia de bate pronto, para trás, Satanás. Mas Pedro é crente. E eu não vou cair na tentação de dizer que Pedro era crente, porque Pedro continua sendo crente até hoje, amém? Você morre, você não se acaba, você se transfere, você vai para a casa do Pai, amém? Amém. Bom, mas o assunto aqui é demonstrarmos que há escravidão e que há liberdade da mesma, que há uma operação de Deus para que isso ocorra. E no capítulo 8 do Evangelho segundo João, está escrito no versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você já parou para pensar no peso da ignorância? Na consequência da ignorância. A ignorância é não conhecer, não saber. Quantas pessoas estão no mundo satisfeitas porque não sabem que são escravas? E é interessante, o diabo escraviza pelo discurso de libertação. O diabo escraviza dizendo: tu é livre. Tu é livre para se viciar nas drogas, no álcool, no sexo. Tu é livre. Livre para morrer amarrado nas correntes de Satanás. Só tem um que liberta, e o libertador é Jesus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a Bíblia liberta o homem de todas as mazelas. Um homem conhecedor da Bíblia é liberto, é livre, é independente para dizer ao diabo não, para dizer à carne não, para dizer ao pecado não. Isso não quer dizer que você não vai ser tentado, obviamente que vai, mas você pode dizer não, porque você conhece a verdade. O versículo 36, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente
fez. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Se o Filho liberta, o homem é livre. Se o Filho liberta, o homem é livre. Agora, se você nega a escravidão, você não busca o libertador. Aí está a força do mal, a força do sistema ideológico que diz: Deus não existe. Anestesia os cérebros. Hoje eu fui votar e quando saí da sessão eleitoral, um amigo me chamou e estávamos conversando. Chegou uma pessoa, pediu para que ele trocasse o dinheiro. Ele estava com 2 notas de 50 reais. E o rapaz disse: eu troco 50. E você vai ficar com 100 reais trocados. 50. Aí ele pegou uma nota de 50 e deu a ele 2 notas de 20 e uma de 10, 50 reais. E juntou com a outra 50 que estava na mão dele. Ele disse: está aí, 100 reais. E a pessoa não ficou entendendo, queria dar outro 50 a ele. E depois queria receber outro 50. Aí depois ele disse: rapaz, eu acho que a cachaça que eu bebi estava vencida. Eu não estou entendendo esse negócio. A cabeça dele estava entenebrecida por causa do álcool. Assim é o tratamento ideológico que o homem contemporâneo está recebendo. Ele morre sem saber que está morrendo. Ele entra na prisão comemorando a liberdade. Estão entendendo? Estão entendendo? Entra na prisão comemorando a liberdade. Amados irmãos, olhemos o que a palavra de Deus nos ensina e entendamos claramente que Deus nos liberta. Amém. O qual nos tirou da potestade das trevas. Ele nos tirou. Bom, mas se ele só nos tivesse tirado, já era algo muito bom. Ele só tirou, já seria algo maravilhoso. Mas a Bíblia não diz isso. Voltando para Colossenses 1, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um lugar de escravismo e ele colocou cada um de nós dentro da cidadania do reino de Jesus Cristo. Daí a importância de entender o que é reino, o que é família e o que é igreja. Deus nos tirou da escravidão e Deus nos colocou no reino do Filho do seu amor, no reino de Jesus Cristo. Nós somos participantes do reino de Deus. Agora, nós não somos um participante qualquer. Nós somos participantes na qualidade de filhos, de herdeiros, de co-herdeiros de Cristo. Ao nos transportar para o reino do Filho do seu amor, aí a Bíblia, no versículo 14, glorifica a Jesus dizendo: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Para você adentrar no reino do amor, no reino, melhor dizendo, para você entrar no reino do Filho do seu amor,
é necessário que você seja redimido, que você passe por um processo de remissão dos pecados. Em que temos a redenção? Fomos redimidos dos nossos pecados. Os nossos pecados foram tirados. Os nossos pecados foram cobertos. Os nossos pecados não nos acharão mais. Deus não lembra mais dos nossos pecados. O nosso pecado foi coberto com o sangue de Jesus Cristo. Em que temos a redenção pelo seu sangue. Há um grande trabalho no meio chamado protestante, operado pelo inimigo de Deus, aquele que toma conta do reino das trevas, do poder das trevas, que é para tirar a palavra sangue. A palavra sangue é uma palavra-chave no ataque às modificações e às criações de Bíblias falsas. Querem tirar a palavra sangue. Tirando a palavra sangue do Novo Testamento, ele fica extremamente fragilizado, porque nós somos salvos, somos remidos pelo sangue de Jesus. Foi o sangue de Cristo derramado na cruz que cobriu o meu pecado. Foi o sangue de Cristo derramado na cruz que cobriu o seu pecado. Então a palavra de Deus diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Somos remidos, somos livres. Estamos salvos. Mas os crentes são bonzinhos para isso, não. Eu costumo dizer que em uma igreja batista as pessoas são bem conscientes dos seus pecados, e você vai encontrar piores pessoas em uma igreja batista do que no presídio, não é assim? No presídio todo mundo é inocente, aqui todo mundo sabe que merece a condenação máxima. E qual é a condenação máxima? O inferno. O inferno. Aqui ninguém é amestrado, amém? Amém. Aqui nós estamos em guerra com os amestradores. E os amestradores estão trabalhando lá para a ideologia do que Deus não existe, não é? Amados irmãos, mas espera aí, crente tem inimizade? Obviamente que sim. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do cão, amém? Amém. Ou você pensa que na igreja batista nós estamos aqui sempre procurando paz e amor, bicho. Nós não somos roqueiros. Nós não viemos de Woodstock. Nós somos batistas. Paz e amor, bicho. Não faça guerra, faça amor, né? O pessoal pensa que nós somos aqui de maneira nenhuma. Aqui nós somos uma congregação de seres pensantes, remidos pelo sangue de Jesus, capacitados espiritualmente e intelectualmente por Deus. Amém. A nossa capacitação vem do alto. Amém. As pessoas precisam conhecer Jesus.
As pessoas precisam conhecer Jesus. Agora é o Jesus da Bíblia. Na Bíblia nós não encontramos um Jesus bobinho. Ele nos remiu. Uma pergunta: o diabo é o que de Deus? Deus é o que seu? Responda aí para sair aqui no som. Deus é o que seu? Pai. Amigo, pai, né? Pai. Vamos lá. Deus tem inimigo? Quem é o inimigo de Deus? Satanás. O diabo, Satanás, né? Nós somos o que de Deus? Filhos. Agora, você é amigo do inimigo do seu pai, meu amigo? Não. Você é amigo do inimigo de seu pai? Não. Eu fui remido pelo sangue de Jesus, amém? Amém. Jesus passou por um tremendo processo de violência, né? Foi morto na cruz. Pela presciência de Deus, uma decisão de Deus, ele foi morto naquela cruz. E aí a palavra de Deus diz: se Deus não poupou nem o seu próprio filho, mas antes o entregou por amor de nós. Há uma necessidade de aprofundarmos o nosso conhecimento de Deus. Ele nos tirou de lá. Quando eu fiz parte do movimento histórico do Brasil, chamado Teologia da Libertação, eu era um amestrado. E Deus me tirou de lá, amém? Amém. Deus me tirou de lá. De lá eu já vim. Eu não vim com minhas pernas, não. Foi Deus que me tirou. Assim sendo, irmãos, olha aí. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Fomos remidos. Que é ele, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é Jesus. Ele é Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas por ele e todas as coisas foram criadas para ele. Mas aqueles que ainda estão submersos no reino da potestade das trevas, esses negam ao Senhor. Mas nós, enquanto crentes, não podemos negar, não podemos nos acomodar. Amados irmãos, Cristo deve ser exaltado em nossa vida para a honra e glória tão somente de Deus. Porque todas as coisas foram criadas por Ele. As coisas que Ele criou estão nos céus, estão na terra. São coisas invisíveis, são também coisas invisíveis. Então o reino dele tem mais do que você vê. O reino de Deus, o reino de Cristo, tem muito mais do que você vê. Ele criou
os anjos que nós não vemos, mas eles existem. Está entendendo? Mas ele criou. Então as coisas criadas clamam pela necessidade de um Criador, e o Criador é Jesus. E toda a criação tem de sujeitar-se à lei do Criador. E ele criou homem e mulher. Não é fato? E de um homem e de uma mulher que ele criou, nós temos toda a raça humana. E esse homem, o qual ele criou, é o cabeça federal da raça humana, e ele pecou. E consequentemente entrou a morte. E a morte passou para todos os homens. Esse homem que ele criou e que é cabeça federal da raça humana pecou. E consequentemente morreu. E a morte passou como uma herança para todos os homens. Daí Deus, na sua infinita graça e misericórdia, pelo seu muito amor, com o qual nos amou, sendo nós inimigos, sendo nós presos ao reino da potestade das trevas, sendo filhos da ira, vivendo debaixo da vontade de Satanás e da nossa carne, Ele nos amou. E Ele deu Jesus Cristo, que morreu na cruz, e derramou o sangue dele para nos remir de todo o pecado. Somos remidos graças a Cristo. Logo devemos viver de maneira tal que agrademos ao Senhor. Então não somos amigos do inimigo de Deus, nós somos amigos de Deus. Amém? Amém.